Jesus me liberta do mal e envolve meu pobre ser. Tão meigo e tão bom é Jesus, e guia-me com sua mão. O amor de Jesus é com fonte de luz, tirou-me da escuridão. O amor de Jesus é mais vasto que o mar, sustém-me na provação. O amor de Jesus, com fragrância da flor, inunda meu coração. Sua paz dá-me calma e prazer. Eu sei que há um céu para mim. A Cristo Jesus minha vida darei, por seu grande amor sem fim. Amém. Oremos. Senhor Deus e Pai que está nos céus, te louvamos, te bendizendo pelo teu amor, Pai, que é um amor sem fim. Pai, esteja conosco no segundo tempo, ó Deus, da tua adoração, que o seu Espírito Santo seja presente no meio de nós. Obrigado, ó Deus, pela tua presença neste lugar. Receba, ó Deus, a nossa adoração como incenso suave para ti. Essa oração que lhe faço em nome santo e doce de Jesus. Amém. Seja bem-vindo à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós somos do Departamento de Comunicação e estamos na Casa de Deus. Tenha reverência. É hora de desligar os seus aparelhos eletrônicos. Conversas paralelas podem atrapalhar o bom andamento do culto. Cuidado para não dormir. Deixe os chicletes e as comidinhas para um outro momento. Ei, crianças! Esse recadinho também é para você. Sente do ladinho do seu responsável. Ah, e não esqueça, Jesus te ama muito. Um bom culto para todos. Sábado, vamos aos anúncios dessa manhã. Só não vai ter ali na tela hoje porque nós estamos sem internet. Mas vamos lá, temos os pequenos grupos. Na realidade temos só um, né, irmãos? Ainda vão começar os outros dois, que é o dos adolescentes e o da casa da irmã Elaine. Mas no momento nós estamos com um pequeno grupo na casa da tia Benedita, todas as sextas-feiras, 19h30. Se você tem a vontade de participar de um pequeno grupo, é só estar aí pegando o endereço da tia Benedita. Está comparecendo lá sexta-feiras às 7h30. Temos aqui a asa. Lembrando os irmãos, quando forem fazer as suas compras, de estarem se lembrando de estar trazendo ajuda, né, para que nós possamos estar ajudando aí as pessoas necessitadas com o alimento. Temos também o primeiro concurso de ordem unida da região litorânea, os desbravadores. Vai ser hoje às 18h30, lá na Praça da Cidadania, em Cabo Frio. Então, se você aí não tem programa para mais tarde, agora você tem. Primeiro concurso de ordem unida na região litorânea, às 18h30, lá na Praça das Águas, em Cabo Frio.
Temos também aqui a escola de cantores. Semana passada começou a primeira aula. Se você tem o desejo de estar nos ajudando aqui na regência da igreja, nós estamos aí com um pequeno déficit, né? Déficit na regência. Se você tem o desejo de estar participando, nos ajudando aqui na regência da igreja, você pode estar vindo aí a essas aulas aí que acontecem aos domingos às 18 horas aqui na igreja. Se você sente o desejo, é só estar procurando a Denilze para maiores informações. Temos aqui também o coral distrital. Se você tem o desejo de participar de um coral, é só você estar entrando em contato com a Denilze para você ter maiores informações. Temos também, irmãos, aqui o Arautos do Rei. Quem está sabendo que o Arautos do Rei vai estar em Araruama aí junto com a caravana da Novo Tempo? Isso aí. Então, o pastor pede para a gente estar terminando de preencher as vagas até esse final de semana. Se você tem o desejo de estar participando aí da caravana da Novo Tempo e vendo os arautos, e as vagas já estão acabando, e vai ter um ônibus saindo daqui, e esse ônibus vai ter o custo de R$30, tá? Aí se você quiser maiores informações, ou colocar seu nome na lista, ou qualquer outra coisa, procura a Denilze, e ela vai estar te passando aí as informações. Temos também aqui som. Temos aqui também, lembrando que temos cultos aos domingos e quarta-feiras às 19h30. Se você ainda não é inscrito no canal da igreja, você pode estar se inscrevendo lá no YouTube, no Facebook ou no Instagram. E lembrando os líderes de departamento que tiverem anúncios, que estejam procurando o Gabriel até toda quinta-feira de cada semana para a gente estar fazendo aqui o seu anúncio, passando o seu anúncio para a igreja. Não tendo mais anúncios, vamos dar continuidade. Fumar, ter diabetes e ser obeso pode encolher o seu cérebro. Como se já não existisse razões suficientes para evitar fumar, manter o peso e os níveis de açúcar no sangue controlados, um estudo da Universidade da Califórnia descobriu que os fatores de risco na meia-idade estavam ligados a mudanças vasculares potencialmente perigosos no cérebro, levando a uma diminuição rápida do globo do cérebro e o declínio das funções até uma década mais tarde. Isso é fato, mas há esperança. Esse estudo acrescenta as evidências que viver bem preserva as capacidades mentais e que há coisas que podemos fazer na meia-idade que têm efeito nos 10, 20, 30 anos seguintes no melhoramento da saúde cognitiva. Por isso, não espere. Caminhe, beba mais água e melhore sua alimentação. Por isso, não espere. Caminhe, beba mais água e melhore sua alimentação. Amém. Vamos dar continuidade ao nosso culto. Vamos para o nosso momento de louvor. Vamos começar louvando o hino de número... Nossa, sumiu. (297) Dia de Esperança.
Deus nos deu um dia da semana para pensarmos no que Ele fez, separado, abençoado, santificado, dia de louvor, dia lindo, tão escolhido, como um verdadeiro memorial para lembrarmos constantemente que o grande Deus é o Criador. Quando é um dia de esperança, de lembrança, de descanso pleno do labor, é dia de esperança, de aliança entre o povo e o seu Senhor. É dia de alegria, de harmonia, dia de canção e poesia, tempo abençoado, santo dia do Senhor. Livre de cuidados dessa vida, nos voltamos para o Salvador. Estudamos a palavra, aprendemos mais o seu amor nesse dia tão precioso. Dedicamos tempo para servir aos que tanto necessitam de atenção e um pouco de amor. O sábado é um dia de esperança, de lembrança, de descanso pleno do labor. É dia de esperança, de aliança entre o povo e o seu Senhor. É dia de alegria, de harmonia, é dia de canção e poesia, tempo abençoado, santo dia do Senhor. De um sábado a outro sábado, adoraremos juntos ao Senhor. Por toda eternidade exaltaremos seu amor. É um dia de esperança, de lembrança, de descanso pleno do labor. É dia de esperança, de aliança entre o povo e o seu Senhor. É dia de alegria, de harmonia, é dia de canção e poesia, tempo abençoado, tempo consagrado, tempo incomparável, santo dia do Senhor. Está louvando agora adoradores intensamente. Por tanto tempo vivi como escravo dos meus desejos e medos, até que eu entendi que Cristo é tudo pra mim. Só nele sou completo e restaurado. Eu fui comprado pelo sangue do Cordeiro. Amor tão genuíno, amor tão verdadeiro. Se entregar levando a culpa que não era sua.
só por me amar intensamente. Eu fui comprado pelo Rei do Universo, que enviou seu Filho pra viver mais perto e me mostrar o rumo, caminho para casa, só por me amar intensamente. Por tanto tempo vivi, foi pendente da aprovação de pessoas, até que eu entendi o que Jesus fez por mim. O meu valor foi estimado na cruz. Eu fui comprado pelo sangue do Cordeiro. Amor tão genuíno, amor tão verdadeiro, sem entrega, levando a culpa que não era sua, só por me amar intensamente. Eu fui comprado pelo Rei do Universo, que enviou seu Filho pra viver mais perto e me mostrar o rumo, caminho para casa, só por me amar intensamente. Na cruz entendo teu amor, na cruz recebo meu valor, na cruz encontro o caminho para a eternidade. Na cruz entendo teu amor, na cruz recebo meu valor, na cruz encontro o caminho para a eternidade. Eu fui comprado pelo sangue do Cordeiro. Amor tão genuíno, amor tão verdadeiro, sem entrega, levando a culpa que não era sua, só por me amar intensamente. Eu fui comprado pelo Rei do Universo, que enviou seu Filho pra viver mais perto e me mostrar o rumo, caminho para casa, só por me amar intensamente. Mostrar o rumo, caminho para casa, só por me amar intensamente. Amém. Irmãos, enquanto a plataforma se posiciona ali atrás, gostaria de convidarmos os irmãos para nos colocarmos de joelhos, para estarmos falando com Deus, e vamos orar neste momento em favor das famílias da nossa igreja. Amém? Vamos nos ajoelhar. Poderoso Deus e eterno Pai que habita nas alturas dos céus, neste momento, Senhor, a tua igreja te encontra de joelhos. Neste momento, Senhor, nós gostaríamos de te pedir em favor das famílias da nossa igreja. Te pedimos que o Senhor possa estar enviando os seus anjos de encontro a elas neste momento, possa estar suprindo as suas necessidades,
pode estar suprindo as suas aflições, suas angústias, que o Senhor possa estar derramando o teu Santo Espírito sobre as famílias dessa igreja, que o Senhor possa estar fazendo aquilo que elas não conseguem, que o Senhor possa estar guardando seus filhos, seus parentes, seus amigos, seus familiares. Ó Santo Deus, nós te pedimos que o Senhor abençoe as famílias dessa igreja, pois a família é o pilar essencial da sua igreja. Também te pedimos, Senhor, por todos aqueles que não estão aqui neste momento, pelos acamados, pelos enlutados. Toma os seus corações em suas mãos, Senhor, e faça conforme a tua vontade na vida deles. Te pedimos, Senhor, que o Senhor derrame o teu Santo Espírito sobre a sua congregação. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Neste momento vamos ter o hino para a entrada da plataforma. E quando os componentes se fizerem presente, possamos nos colocar de pé. Santo Deus da criação, Deus que tudo fez, honra e glória ao grande Senhor, ao Deus de Israel. Tu somente és digno de louvor e adoração. Nosso imperfeito ser se inclina em gratidão. Santo é o Cordeiro que da morte nos livrou. Glória ao Consolador que o Pai nos enviou. Ó Senhor, vem estar presente entre nós. Amém. Soberano Deus e Pai, louvado Senhor, exaltado a Deus seja o teu santo nome, Senhor. Somos gratos a Ti pelo privilégio que o Senhor nos concede estarmos na sua casa para te adorar, Senhor Deus. Nesse momento, ó Pai, onde estaremos adorando ao Senhor com os nossos dízimos, as nossas ofertas, ó Pai, que o Senhor seja sempre o provedor das nossas vidas, ó Pai, e que cada um desses recursos possa ser útil, Senhor Deus, ao avanço da sua obra. Em nome do Senhor Jesus, amém, Senhor Deus. Provai e vede, histórias de fé e fidelidade. História de hoje, debutante missionária. Eu sempre fui uma menina que gosta de sonhar, então ao longo da minha vida eu sempre tive sonhos muito extraordinários, vamos colocar assim. E eu acho que junto com meus sonhos veio a minha fé em Deus. Eu nasci na igreja adventista, meus pais são adventistas. Então, eles sempre me ensinaram a falar do amor de Jesus, a estudar a Bíblia, mas eu acho que na parte de comunicação quem me deu o foco principal foi minha mãe. Desde os 3 anos, mais ou menos, eu já tenho uma participação na igreja, frequente. Então, eu sempre participei na classe, depois ela virou distrital. E aí, sempre quando precisava de uma criança, eu estava lá, porque eu ia junto com ela para os treinamentos. Então, preciso de uma criança para orar. Era eu. Aí eu ia e orava. E aí eu comecei a pregar nas igrejas, a cantar e a fazer projetos também. Minha mãe, ela recebeu uma ligação do pastor dizendo que eu tinha sido uma das escolhidas para fazer parte da Mission Trip no Chile. E aí eu lembro que quando ela me contou, eu lembro que eu fiquei muito feliz e eu só chorava agradecendo ao Senhor. Era como se o Senhor estivesse me guiando, falando, é isso mesmo que eu quero para sua vida. Era como se o Senhor tivesse escutado as minhas orações. E ela me falou que eu tinha um empecilho, que era o valor das passagens que precisávamos arcar. E aí eu lembro que eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu tava fazendo 15 anos e eu sempre tive o sonho de fazer uma festa, né? Toda menina teve esse sonho.
Só que eu não tinha dinheiro para fazer a festa. Não tinha dinheiro para ir pro Chile, não tinha dinheiro para fazer a festa. E minha mãe falou assim, olha, grava um vídeo para as pessoas falando desse sonho que você não tinha e que você pode realizar fazendo a missão. E aí eu lembro que foi o vídeo mais triste que eu gravei. Eu subi numa montanha que tinha perto da minha casa, peguei minha ring light e comecei a falar. E no vídeo eu tô chorando do início ao fim. Eu não queria que... Eu queria realmente que meu sonho da festa e da missão tivesse sido realizado. Só que eu sabia que, além de eu estar sofrendo, os meus pais também estavam sofrendo. Porque eles não podiam dar isso pra mim. E aí eu lembro que quando deitei na cama, eu comecei a chorar. E aí eu comecei a falar com o Senhor. E aí eu falei assim, Deus, eu sei que eu não tenho como ter minha festa. Ela tá fora do orçamento. Mas a minha missão ainda pode acontecer. E aí eu dormi. E aí alguns dias depois, quando eu olhei na minha conta bancária, eu já tinha o dinheiro das passagens. E aí eu lembro que eu fiquei muito feliz. Porque eu falei assim, meu Deus, o Senhor ouviu minha oração. O Senhor ouviu a minha prece. A gente precisou arcar com o valor da mala. E aí eu comecei a vender trufa no colégio para conseguir o valor. E as pessoas começaram a me conhecer por causa disso. Então eu acredito que todo esse processo que eu vivi foi como uma forma de testemunhar para eles a minha fé no Senhor. Eu fui para o Chile. Eu fiquei ali na parte de Santiago, São José de Maipo. A gente tem a ideia de que todo mundo conhece sobre Jesus aqui no Brasil. É algo que a gente sempre escuta falar. Só que quando eu cheguei lá no Chile e começamos a falar sobre Jesus na escola cristã de férias, muitas crianças nem tinham escutado falar sobre Jesus. E aí eu lembro que foi um choque de realidade, porque nós falávamos de Jesus e muitos perguntavam, tia, o que é isso? O que foi que aconteceu? Às vezes a gente estava cansado, assim, não aguentava mais. O moço já estava lá embaixo, já olhava pra cara do outro e a gente falava, meu Deus, esse daqui tá sem dormir. Mas quando a gente via as pessoas agradecendo, dando graças e pegando aquela caixa de alimento ou vendo a sua casa pintada, era algo que era assim, revigorante. E aí eu lembrei da frase que Ellen White disse que todo verdadeiro cristão nasce no reino de Deus como missionário. E se eu pudesse dizer para qualquer adolescente, para qualquer pessoa, para qualquer adulto, uma dica que eu pudesse dar aos meus 16 anos, que é a idade que eu tenho hoje, é faça missão. Porque da mesma forma que mudou a minha vida, mudou a vida de outras pessoas também. Mudou a vida das pessoas que estavam ali, que vieram do Haiti e receberam essa nossa ajuda. Mudou nós que estávamos servindo, mudou as pessoas daquela igreja, mudou a todos. E eu posso dizer que houve uma Melissa antes da missão e uma Melissa depois da missão também. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Oferta maior, entrego meu coração e tudo que dediquei do meu tempo. Em tua casa te entrego, Senhor. A pobre viúva, tudo que tinha te entregou. Não trago muito, Senhor, o que tenho te dou. Como oferta maior, entrego meu coração e tudo que dediquei o meu tempo. Em tua casa te entrego, Senhor. A pobre viúva, tudo que tinha te entregou. Não trago muito, Senhor, o que tenho te dou. Vou ofertar, vou devolver em teu altar. Vou entregar, ajuda-me, Senhor, quero ser fiel e ouvir da tua voz, bem-vindo, servo
tomar posse do céu e ouvir da tua voz. Toma posse do céu. Está acima de tudo, a Deus e de todos. Obrigado, Deus, porque sua igreja que aqui está reunida, Senhor Deus, nesse momento, pôde mostrar ao Senhor a fidelidade ao Senhor através da entrega das suas finanças, ó Pai. Mas, ó Pai, que todos os dias também, Senhor Deus, nós possamos ser fiéis ao Senhor na entrega, Senhor Deus, do nosso tempo, dos nossos talentos, ó Pai, do nosso coração, Senhor Deus, no seu altar todos os dias, ó Pai. Que cada um, conforme já falamos, ó Pai, cada um desses recursos, ó Deus, possa ir, Senhor, onde os nossos pés não possam ir. Que cada um desses recursos, Deus, possam alcançar das pessoas que as nossas vozes, ó Pai, as nossas mãos não podem alcançar. De forma, Senhor, que o seu reino venha avançar nesta terra, Senhor Deus, e muito em breve Cristo venha voltar para resgatar a sua igreja. Seja, Senhor Deus, o mantenedor da sua igreja, de cada servo do Senhor aqui reunido, Senhor Deus, que nunca nos falte o pão de cada dia e a saúde, Senhor Deus, e a força para o trabalho. Em nome de Jesus, amém, Senhor Deus. Firmes nas promessas. Vamos nos colocar de pé. Convido a igreja a se ajoelhar, aqueles que puderem, para falar com o nosso Pai. Santo, santo, santo Deus, amado Pai que estás nos céus, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui na tua presença para te louvar e engrandecer o teu santo nome, reconhecendo que tu és soberano, Pai. Tu és Deus, digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu entrego em tuas mãos, Pai, o teu servo Luiz, que estará com a mensagem de hoje. Essa mensagem, ó Pai, possa tocar nos nossos corações, que possamos aprender um pouco mais de Ti, sobre o Teu amor
e permanecermos, Senhor, firmes nas tuas promessas que são fiéis e verdadeiras. Abençoa, Senhor, cada servo teu que aqui se encontra, cada família representada, cada servo teu que está também no outro lado, Pai. Parece que nós não estamos com internet hoje, mas nós te agradecemos por todas as bênçãos e por todas as gravações que existem dessa igreja, para que possa tocar os corações daquelas pessoas que irão, Senhor, assistir futuramente. Nós te agradecemos por esse recurso e sabemos também que há momentos que ele falha. Te agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje, pelo santo sábado, pela presença do Espírito Santo, que o teu servo seja tocado com as brasas vivas, Senhor, do teu altar, e que essa mensagem, Pai, seja uma mensagem de amor e de esperança e de renovação para a nossa vida espiritual. Nós te pedimos e já te agradecemos pelo mérito de Cristo. Amém. Bom dia, irmãos. Bom sábado a todos. É bom nós estarmos juntos em mais um sábado, um belo dia que o Senhor fez para nós desfrutarmos, né? Amanhecemos com um dia lindo. E lá onde eu moro, lá em casa, eu moro assim num altinho assim, e na vizinha tem um casal de galinha. Tem um galo e uma galinha no quintal assim. Então, quando eu acordei 6 horas, o galo já estava cantando, e tem uma árvore bem assim na janela assim, do meu quarto, e já pude ouvir os passarinhos cantando. E aí, quando eu acordei cedinho, estava orando com meu filho, e eu pude agradecer a Deus por poder acordar e ouvir o canto do galo e ouvir o canto dos passarinhos. Como é bom sabermos, né, que o nosso Deus, que nós servimos, é um Deus bom, justo e fiel. E Ele me ama e Ele te ama também. E nos dá a possibilidade, o privilégio, eu gosto de falar essa palavra, o privilégio de estarmos na casa do Senhor no dia de sábado para adorar o nome dele. Adorar o Senhor para mim e para você tem que ser sempre um privilégio, não uma obrigação. Amém? Eu me chamo Luiz, como a irmã falou, os irmãos que me conhecem, acho que um ou outro talvez não me conheça, mas meu nome é Luiz. Sou da igreja do Porto do Carro, aqui pertinho. E hoje eu pude vir com a minha família, está ali atrás ali, uma moça bonita sentada ali no canto ali, né? Que é a Jeane, que é a minha noiva, amém? Né? Então o Senhor tem nos possibilitado viver os propósitos dele para as nossas vidas, né? Tem nos possibilitado novamente construir uma nova família. Está ali os meus 2 filhos, o Abner e a Ágata, e o Jorginho, que é o filho dela, que é o nosso filho, né? Os nossos filhos, o Senhor tem nos possibilitado, então, vivermos os seus propósitos. E hoje nós vamos meditar justamente sobre um homem de propósitos. Um homem que viveu os propósitos de Deus na vida dele, um homem de fé, um homem que foi um amigo de Deus e que viveu as maravilhas de Deus na vida dele, por mais que fosse pecador como eu e você. Um homem que errou, que falhou, fez escolhas erradas, mas mesmo assim foi um homem que pôde viver os propósitos e os sonhos e as maravilhas de Deus para a vida dele. E o nome desse homem é Abraão. Você conhece a história de Abraão? Abraão foi um homem de fé. Um homem de fé. Abraão, nós conhecemos ele hoje como o pai da fé. Um homem que teve fé, que creu em Deus, e por crer em Deus, ele foi considerado hoje para mim, para você, o pai da fé. E se hoje as nossas famílias são abençoadas, elas são abençoadas na bênção de Abraão. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então, por causa da fé de Abraão, hoje a minha e a sua família, ela é abençoada. Amém? Amém. Glória a Deus. Por isso, então, a história de Abraão que se desenrola ali a partir de Gênesis, no capítulo 12, só dar uma conferida aqui. Vamos conferir aqui, eu acho que é isso mesmo. Gênesis, no capítulo 12, é isso aí, que vai até Gênesis, ali por volta do capítulo 25, 26. Vamos conferir, folheia sua Bíblia aí um pouquinho. Vamos ver aí, 25, 26. Isso aí.
até por volta aqui de Gênesis, capítulo 25. Então, Gênesis 12 até o capítulo 25, nós vamos ver aí sobre a história de Abraão. Muitas histórias, mas, dentre as muitas histórias de fé, de relacionamento com Deus sobre Abraão, nós vamos destacar o capítulo 22, que é um capítulo que eu tenho certeza que você conhece bem. E hoje, nessa manhã, nós não vamos trazer nada novo. Nós viemos para meditar naquilo que nós já sabemos. Porque sempre é necessário trazermos à memória aquilo que nós sabemos. Conforme nós estávamos falando hoje na escola sabatina, sobre o amor. Conhecemos o amor desde que nascemos. Mas é necessário todos os dias nós ouvirmos falar dele, não é? Sabemos que somos amados. Mas como é bom ouvir eu te amo, não é? É bom ouvirmos eu te amo. Então hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre algo que nós sabemos, mas precisamos praticar todos os dias da nossa vida. Então a nossa mensagem desta manhã será uma mensagem para mim e para você, uma mensagem reflexiva. Nós vamos meditar em alguns textos e assim vamos extraindo algumas lições para as nossas vidas, lembrando de algo, de coisas que nós precisamos praticar todos os dias. Acompanhe na sua Bíblia, livro de Gênesis, no capítulo 22. Ele começa assim, ó, na minha Bíblia aqui, ó. Depois destas coisas, vírgula. E aí sempre que eu leio algo, e aí você para por aí. Depois dessas coisas, que coisas são essas? Então, se a Bíblia fala que depois dessas coisas, é que antes de Gênesis 22, olha bem, raciocínio lógico, não é mesmo? Aconteceram algumas coisas anteriormente. E aí, se nós formos ver no capítulo 21 destacam 3 coisas que aconteceram antes de Gênesis 22. Estão comigo? Quem está comigo diz assim, ó, amém. Muito bem. Então, vamos voltar um pouquinho aí em Gênesis, no capítulo 21, e vamos ver 2 coisas que acontecem antes de Gênesis 22. Em Gênesis 22, nós sabemos ali que é a história em que Deus pede a Abraão que ele sacrifique seu filho Isaac. Então, Isaac que já tinha uma idade. Só que antes de chegar ali, é necessário que Isaac tenha nascido. Então, em Gênesis 21, nós temos algumas lições aqui antes de chegarmos em Gênesis 22. Gênesis 21 começa assim, ó. O Senhor visitou Sara, como tinha dito, vírgula. Aí fala assim, e cumpriu o que lhe havia prometido. Se você tem uma caneta aí com você, eu te aconselho a marcar aí na sua Bíblia aí essa parte assim, ó. E cumpriu o que lhe havia prometido. E aqui tem a nossa primeira lição. Que lição é essa? Que nós servimos um Deus que cumpre aquilo que Ele promete. Então, nesta manhã, se você tem algo que Deus ele te prometeu, fique calmo, fique tranquilo, porque aquele que promete, Ele é fiel para cumprir. E aqui diz que Deus, ele cumpriu o que havia prometido a Sara. E o que Deus havia prometido a Sara? Tinha prometido que dentro de um ano, se você for lá e ver em Gênesis 15, a Gênesis 17, vai falar assim, ó, dentro de um ano, Sara vai estar com uma criança em seus braços. E aqui nós vemos em Gênesis 21, que relata a história do nascimento de Isaac. Fala assim, e cumpriu Deus o que havia prometido. Irmãos, nunca se esqueça que você serve um Deus que ele é poderoso. Você serve um Deus que ele tudo pode. Um Deus que fecha portas, um Deus que abre portas e um Deus que cumpre aquilo que ele promete. E eu grifei aqui na minha Bíblia, por isso eu te aconselho a grifar aí na sua aí. Cumpriu o que lhe havia prometido. Ponto. O segundo verso fala assim, ó. Sara ficou grávida e deu à luz a um filho a Abraão na sua velhice. E aí, novamente, eu te convido a grafar novamente o próximo tópico. Fala assim, ó. No tempo determinado de que Deus havia falado. Um Deus que cumpre promessas. E um Deus que tem o tempo dele. Que não é nem o meu e não é o seu tempo. E a Bíblia diz assim, ó. No tempo determinado, não por Abraão e Sara, mas determinado por Deus, ele cumpriu o que havia falado. O tempo de Deus não é o meu nem o seu tempo. Deus ele tem o jeito e o modo dele de agir na minha e na sua vida. Então, se aquilo que ele prometeu está demorando, aos nossos olhos parece estar demorando, mas Deus tem um momento certo, nem antes, nem depois, no momento certo de agir na minha
e na sua vida. Então grife aí na sua Bíblia também, no tempo determinado de Deus, que Deus havia falado, a promessa se cumpriu na vida de Abraão e na vida de Sara. Muitas vezes nós tentamos adiantar as promessas de Deus para as nossas vidas. E quando nós fazemos isso, a tendência, ou na maioria das vezes, ou sempre nos casos, todos os casos, nós fazemos aquilo que um jargão que nós costumamos usar. Nós transformamos a bênção em maldição. Não tente ajudar Deus. Não tente adiantar o tempo de Deus. Porque o tempo de Deus, ele é exato para mim e para você. Assim como foi na vida de Abraão e Sara, será também na minha e na sua vida. Eclesiastes capítulo 3, tudo tem o tempo determinado debaixo do sol. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de guerra e tempo de paz. Há tempo para tudo. Então, se o Senhor te prometeu, aguarde o tempo do Senhor. Nós sabemos a história, que Abraão ali, ele foi tentar adiantar o tempo de Deus na vida dele. E nós vimos o caos que se tornou na sua família e nos nossos dias, né, atualmente. Aí continua na leitura e fala assim, ó: ao filho que lhe nasceu, Sara deu à luz, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando ele tinha 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. E fala assim, ó: Abraão tinha 100 anos quando Isaque nasceu. E Sara disse: Deus me deu motivo para riso. Terceira lição que nós aprendemos aqui: nunca é tarde para se realizar um sonho. Amém? Veja bem, nunca é tarde para aprender algo novo. Nunca é tarde para se aprender uma nova profissão, para entrar numa faculdade, para conquistar aquilo que ficou para trás. Nunca é tarde. Não pense, estou velho demais para isso ou para aquilo outro. Abraão tinha 100 anos de idade, final de carreira, quando Isaque nasceu. Então nunca é tarde. Aqui traz uma lição para a vida. Nunca é tarde para se conquistar aquilo que nós sonhamos. Estava conversando com a Jeane e falando que eu quero ainda fazer uma faculdade ainda no próximo ano, mas no próximo ano, para a glória do Senhor, por mais que não pareça, eu farei 40 anos de idade. E aí os irmãos falam assim, ó, uau, não parece que ele tem 40 anos, brincadeira, né? Mas aí eu parei e pensei, rapaz, eu vou começar uma faculdade com 40 anos, eu vou terminar ele por volta dos 45, até eu conseguir um emprego. Eu falei assim, pô, já está tarde demais. Mas e depois eu parei e pensei, não é tarde não, enquanto a vida, há esperança. Então, em nome do Senhor Jesus, no próximo ano, é um projeto para a vida, eu estarei iniciando uma faculdade, se Deus assim me permitir. Então, nunca é tarde para se conquistar algo novo. Se nós formos à faculdade aí, nós vamos ver pessoas de 60, 70 iniciando uma faculdade para se formar e começar a trabalhar. Então, pense nisso para a vida. Nunca é tarde para se realizar os sonhos de Deus para as nossas vidas. E aí a leitura continua, nós vemos aqui que isso aconteceu, Isaque nasceu. E aí a segunda coisa que nós vemos é assim, ó, verso 9, fala assim, ó: Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, você conhece a história, teve com Abraão, estava zombando de Isaque. Então Sara disse a Abraão, e aqui nós temos 3 coisas. Nós temos aqui passado, sentimento e justiça. Passado fala assim, ó, verso 10. Mande embora, disse Sara a Abraão, mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho Isaque. Que nós temos aqui passado. Que passado é esse? É o passado de Abraão tentando assombrar ele no presente, né? Uma escolha errada que ele fez no passado, agora no presente, tentando assombrar a vida e os sonhos de Abraão. Veja bem, nós temos um passado, todos nós temos um passado. E este passado, ele passou. Amém? Este passado, ele passou. Em Cristo nós somos novas criaturas. O que ficou para trás ficou. Então não permita que as escolhas feitas no passado, antes de Cristo, venham assombrar a sua fé no Deus que você serve. O passado ficou para trás. O passado, ele serve para nós não repetirmos os mesmos erros. Para isso que serve o passado.
para nós olharmos para ele e fazermos diferente no nosso presente. E nós vemos aqui o passado de Abraão tentando assombrá-lo. Segunda coisa, fala assim o verso 11. Abraão ficou muito incomodado com isso, porque ele tinha que mandar o filho dele embora, por causa do seu filho. E aqui nós temos sentimentos. E eu brinquei lá na igreja, quero brincar aqui com as irmãs também. Veja bem, irmãs, olhem para mim, vocês estão me olhando? Olhem para mim. Veja bem, irmãs, homem também tem sentimento. Homem também tem sentimento. Por mais que não pareça, por mais que às vezes o seu esposo, o seu cônjuge, o seu filho, seja alguém talvez rústico, né? Grosso, fechado, mas este homem, muitas vezes ele sofre calado. Muitas vezes esse homem, ele chora em silêncio. Se costuma falar aí filosoficamente que o homem, ele carrega o peso do mundo nas costas, em silêncio. Mulher não. Mulher é descarada, né? Ela chora para todo mundo ver. Ela faz seus sentimentos para quem quiser ver, mas homem não. Homem também tem sentimento. Nunca esqueça disso. O homem, ele sofre e ele chora sozinho, em silêncio. Ele e Deus. São poucos, tem suas exceções, dos homens que abrem também seu coração, mas na maioria das vezes ele chora calado. E aqui nós vemos que Abraão, ele ficou incomodado. E a segunda coisa que nós vemos aqui, fala assim, ó, Deus consolando Abraão. Não fique incomodado ou não fique triste por causa do menino, por causa da escrava. E nós vemos aqui justiça. Deus fala assim, ó, faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele também é seu descendente. E aqui então nós vemos que também Deus fez e preparou para Ismael, que era ali o filho de Isaque, se tornou também uma grande potência, uma grande nação. Então nós servimos um Deus que faz justiça, um Deus que é justiça. Nós temos aprendido isso na escola sabatina, na lição. Então nós vemos aqui essas três coisas: passado, sentimento e justiça. E aí agora sim nós vamos lá em Gênesis no capítulo 22, onde falou depois dessas coisas. Só que de Gênesis 21, com o nascimento de Isaque, até Gênesis 22, não se passaram-se então alguns anos. Eu fui lá dar uma pesquisada, para ver quantos anos aproximadamente passaram. E nós vamos ver isso mais para frente. E aí acompanhe comigo na leitura, e aqui nós vamos continuar meditando na palavra do Senhor. E agora aqui nesse texto de Gênesis 22, que começa falando depois dessas coisas, Deus pôs então Abraão à prova e disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui, ou seja, estou pronto, estou à sua disposição, manda que eu farei. Deus continuou: pegue seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, vá à terra de Moriá, e ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrarei. Veja bem, Deus agora chama Abraão, que era ali seu amigo, e agora Deus faz a Abraão um pedido, e não foi um pedido simples. Talvez se esse pedido fosse feito a mim e para você nos nossos dias, provavelmente ou com certeza nós negaríamos. E agora Deus chega para Abraão e fala para Abraão: me dá o seu filho, o seu único filho, a quem você ama. E a pergunta que eu faço à igreja é: quantos filhos Abraão tinha? 1 ou 2? Quantas igrejas? 2 filhos. E Deus chega para Abraão e fala: Abraão, me dá o seu filho, o seu único filho, a quem você ama. Mas Abraão tinha 2 filhos. Com certeza, irmão, se Deus falasse para Abraão: pega o seu filho e sacrifica a mim, qual filho que Abraão sacrificaria? Quem? Isaque ou Ismael? Ismael, sem dúvida alguma. Mas Deus foi específico com Abraão. Deus falou: pega seu filho, seu único filho, e fala assim, ó, a quem você ama. Em outras palavras, sabe o que Deus estava falando para Abraão e estava falando para mim e para você? Abraão, pegue o seu melhor e ofereça a mim. Nesses dias o Senhor tem falado para mim e para você: entregue a mim todos os dias o seu Isaque. Entregue a mim todos os dias o seu melhor. Porque sem dúvidas, irmãos, se Deus tivesse falado para Abraão apenas: Abraão, vá lá ao monte e sacrifica o seu filho, ele levaria Ismael. Por quê? Porque Isaque era o filho da promessa. Isaque era o filho esperado.
Isaac era o filho prometido. Isaac é aquele menino que durante cerca de 25 anos, Abraão sonhou com ele todos os dias. Quando Deus faz a promessa a Abraão, lá em Gênesis 12, que ele seria uma grande nação, Abraão está ali com cerca de 75 anos. E quando Isaac nasce, Abraão já tem 100 anos de idade. Então Abraão espera cerca de 25 anos para que a promessa de Deus se cumprisse na vida dele. Então você acha que ele, se tivesse como escolher entre um e outro, ele sacrificaria Isaac? De forma alguma. E Deus é bem específico: Abraão, me dá o seu filho, o seu único filho, aquele que você ama, e oferece ele a mim. Deus fala comigo e com você nesta manhã. Você tem me oferecido todos os dias, é o seu Ismael ou o seu Isaac? Você tem me oferecido o seu melhor ou aquilo que tem lhe sobrado? E aqui eu gostaria de abrir um parênteses e fazer uma brincadeira novamente com a igreja. Olha bem, homem, ele é prático, sim ou não? Na maioria das vezes, homem é prático. Então veja bem, eu gostaria aqui de trazer um conselho matrimonial. Se você é casado, ou se você está namorando, Jane já me olhou lá de rabo de olho, olha para mim, veja bem, Jane, eu gostaria de trazer um conselho aqui para as irmãs que são casadas, ou que estão em relacionamento, namorando, ou que têm filhos também. Quando tiver que pedir algo a um homem, seja específica. Seja específica. Se você quer que ele pinte a parede da sua casa de azul bebê, dê a ele a planilha com a cor exata para que ele pinte. Não fala assim: eu quero que você pinte a parede de azul, porque ele vai pintar de um azul e depois você vai ter conflito na sua casa. Se você quer comer algo específico, fala assim: eu quero comer isto ou aquilo outro. Não fala assim: ó, eu quero comer alguma coisa, porque você não vai comer o que você quer e vai arrumar briga para o seu casamento, né? Seja específica. E aqui Deus, já sabendo disso, que Abraão era um homem, Deus é específico com Abraão. Por isso Deus é específico, porque se ele pede genericamente, ele não receberia aquilo que ele tinha pedido. Tem um vídeo que circulou na internet e é bem engraçado, mas que traz uma verdade. Uma mulher revoltada com o marido, porque ela pediu ao marido que ele passasse no mercado e comprasse uma cebola pequena. Você já sabe o que aconteceu, né? Pode imaginar. Ele passou no mercado e a menor cebola que ele encontrou, ele botou no saco, pesou e levou para casa. E a esposa filmou indignada, porque realmente foi uma cebola e a menor que ele achou no mercado. Não tem aquela cebolinha de decorar, ou que cozinha e come ela inteira para salada? Aquela cebolinha pequenininha. Foi essa cebola. Por quê? Porque ela pediu uma cebola pequena e ele pediu uma cebola. Ele estava errado ou estava certo? Estava certo. E aí fica me olhando de rabo de olho? Não olha de rabo de olho não, porque ele estava certa. Ela pediu uma cebola pequena. Então ele levou para casa uma cebola pequena e apenas uma cebola, e ela ficou revoltada com o marido. Então, fecha aqui o parênteses aqui. Quando for pedir algo a um homem, seja específica, porque senão você não vai receber aquilo que você quer e vai arrumar problema. E aí é isso que Deus faz com Abraão. Essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui com esse texto. Deus pede a Abraão o seu melhor. E quando ele pede o melhor para mim, para você, ele é específico. Deus, ele quer 100%, irmãos, de mim e de você. 99,99% para Deus não basta. Ele quer 100% de mim e de você, do nosso tempo, dos nossos recursos, do nosso talento, dos nossos filhos, de tudo de nós, nosso. Deus, ele precisa do nosso melhor. E o texto vai avançando e fala assim, ó: na manhã seguinte, Abraão se levantou-se de madrugada, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, Isaque e seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foram para o lugar que Deus havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos, e aqui nós temos nossa segunda lição, fala assim, ó: esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Aqui nós temos a nossa segunda lição que você conhece também. Fala assim, eu e o rapaz iremos até lá, iremos juntos. Depois de termos adorado, adoraremos juntos. E ele fala assim, ó, e voltaremos juntos. Mas aí a questão é, ele não estava indo para sacrificar o seu filho,
eles iriam junto, mas não voltariam junto, porque voltaria apenas Abraão, se assim tivesse sacrificado Isaac. E qual a lição que nós aprendemos aqui? É a lição de fé com o pai da fé. Abraão tinha fé, que ele estava indo para sacrificar o seu filho, ele estava disposto a fazer isso, porque nós vemos isso no relato bíblico. Ele estava disposto a realmente sacrificar ao Senhor, cortar-lhe a garganta do seu filho, em oferta ao Senhor, porque o Senhor pediu. E ele estava disposto a fazer isso. Mas nós vemos o relato que ele diz que ele iria, adoraria com o rapaz e voltariam junto. Por quê? Porque a fé de Abraão estava firmada em Deus, em que ele iria sacrificar Isaac e Deus iria ressuscitá-lo. Abraão tinha tamanha fé em Deus, que ele estava a ponto de sacrificar o seu filho, porque ele tinha certeza que Deus iria ressuscitar o seu filho logo após ele ter sacrificado ele. E como você tem tanta certeza disso, Luiz? Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, verso 19. Não sou eu que está batendo esse martelo, é a própria Bíblia que bate esse martelo, que fala sobre isso, que Abraão ele estava disposto a sacrificar o seu filho, porque pela fé ele tinha certeza que Deus o ressuscitaria. Hebreus, capítulo 11, verso 17 fala assim, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu filho, o único filho, do qual havia sido dito, a sua descendência virá por meio de Isaac. Verso 19, Abraão considerou, olha aí, que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu de volta. Então Abraão ele tinha tamanha fé que ele estava a ponto realmente de sacrificar o seu filho, porque ele tinha certeza, estava convicto de que logo após Deus ressuscitaria o seu filho. E assim então os dois desceriam juntos do monte. Que fé é essa? A fé de Isaac, a fé de Abraão. Uma fé que está a ponto de transportar montes. Uma fé, conforme Jesus falou, se disser a este monte, erga da ti e vá daqui a colar, assim se faria. Que a nossa fé, ela esteja tão firmada em Deus, conforme nós cantamos há pouco, que estejamos a ponto de fazer aquilo que Deus ele pediu para fazer, porque nós temos a certeza que se ele pediu, é o melhor para ser feito. Então que a nossa fé, ela não vacile em momento nenhum. Que a nossa fé esteja firmada em Deus, assim como a fé de Abraão. Amém? Muito bem. O texto continua. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaac, seu filho. E aqui nós começamos uma história que nós sabemos bem, que esse texto aqui de Gênesis, capítulo 22, também nos traz ali a figura daquilo que Cristo faria por mim e por você. Gênesis 22 é um prelúdio daquilo que Cristo sofreria por mim e por você. E fala assim, Abraão pegou a lenha e colocou sobre Isaac, seu filho. Assim como Cristo, lá na Via Cruz, ele carregou a cruz, carregou o madeiro até o alto monte. Assim Isaac também levou ali a madeira sobre os seus ombros para ser sacrificado. Ele, por sua vez, Abraão, levava nas suas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaac rompeu o silêncio e agora começa um diálogo. E disse a Abraão, seu pai, meu pai. Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. Isaac perguntou, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Agora Isaac fica intrigado. Ele vê o fogo, ele vê a faca, ele vê a lenha, ele vê toda a preparação, mas ele olha, ele não vê o principal, e o que era o principal era o cordeiro para oferecer ao Senhor. E aí talvez ele agora pergunta ao seu pai, meu pai, tem alguma coisa de errado nessa história? Cadê o cordeiro? E aqui nós temos a terceira lição. Todas as oportunidades que nós tivermos, quanto pais, quanto educadores, devemos passar princípios espirituais para os nossos filhos. Como pais e como educadores, toda oportunidade que tivermos, devemos ensinar os nossos filhos a observar
a palavra de Deus. E aqui, quando chega nessa parte, Abraão ele tem um momento precioso com o seu filho. E agora ele pode passar para o seu filho princípios espirituais. E que princípio é esse? É um princípio valioso. Verso 8 fala assim, ó, Abraão respondeu, talvez ele deve ter falado, colocado a mão nos ombros de Isaac, fala, meu filho, Deus proverá para si o holocausto. E aqui a lição que nós aprendemos com Abraão, que ele passa para o seu filho, é que Deus é o Deus que nos sustenta. Se nós estamos de pé hoje, é porque nós temos um Deus que nos sustenta em todas as nossas necessidades. Talvez se nós sentarmos em uma roda, nós ficaríamos dias e dias ouvindo as histórias uns dos outros de como Deus ele tem nos sustentado ao longo dos anos. De todas as formas, espiritualmente, mentalmente, financeiramente, abrindo portas, fechando portas. Então nós temos um Deus que provê. E aqui foi uma lição que que Abraão pôde passar para Isaac. Abra sua Bíblia. No livro de Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6, a partir do verso 4. Deuteronômio, capítulo 6, a partir do verso 4. Nós vemos Deus aqui dando esse conselho através de Moisés para o povo de Israel. Deuteronômio, capítulo 6, a partir do verso 4, fala assim, ó, escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. Verso 7 fala assim, ó, você as inculcarás a seus filhos, e delas falarás quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinais na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverás nos umbrais das suas casas e nas suas portas. Então, todas as oportunidades que nós tivermos, devemos falar das maravilhas de Deus para os nossos filhos e daqueles que estão à nossa responsabilidade. Enquanto nós estivermos, a Bíblia diz, enquanto estiver em casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao se levantar. É a tempo e a fora de tempo. Em todo momento, que as preciosas promessas do Senhor possam estar nos nossos lábios e nós possamos inculcar aos nossos filhos e aqueles que estão sobre a nossa responsabilidade espiritual. E nós vemos aqui que Abraão pôde passar valores espirituais para Isaac enquanto estavam caminhando no caminho. E o texto continua, verso 9 fala, chegaram ao lugar que Deus havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha. E aqui nós temos mais outras lições para as nossas vidas. Abraão, se você for ver desde Gênesis capítulo 12, Abraão ele sempre foi um edificador de altar. A Bíblia diz assim, Abraão saiu de um território, quando ele chegou em outro território, ali ele construiu um altar e adorou ao Senhor. Abraão, ele é um adorador, foi um adorador. Onde ele chegava, ele construía um altar para adorar ao Deus vivo, que possibilitava a ele chegar aonde ele chegou. E a pergunta que fica para mim, para você e para a nossa reflexão é, como está o nosso altar de adoração? Como está o nosso altar? Diz que quando Abraão ele chega ali, ele tem que construir um altar. Lembra lá de Elias, os profetas de Baal? Quando Elias ele vai ali para adorar ao Senhor, antes de adorar ao Senhor, ele teve que reconstruir o altar do Senhor que estava em ruínas, porque o povo de Deus tinha virado as costas para o Senhor para adorar a outros deuses. Por isso, o altar de Deus que havia ali em Israel estava em ruína, porque o povo de Deus não subia mais para adorar ao Senhor. E quando Elias chega lá, ele tem que reconstruir o altar do Senhor. Talvez nas nossas vidas, em alguns momentos, seja preciso nós reconstruirmos o altar do Senhor, que muitas vezes se torna em ruínas nas nossas vidas. Então, como está nos nossos dias o nosso altar de adoração? Como está o nosso altar de adoração? E fala assim o texto, e sobre este altar, após ele construir, diz que ele amarrou Isaac, seu filho,
e o deitou no altar em cima da lenha. E aqui eu fiquei intrigado, irmãos. Veja bem, Abraão aqui já tinha 100 anos. E quantos anos aqui Isaac tinha? Já não era mais um menininho, como são os meus filhos ali. Mas o texto diz que Abraão, ele pega Isaac, amarra ele, olha bem, imagina a cena, um homem já de idade, pegando um jovem, amarrando ele, deitando ele sobre a lenha para sacrificar. Quem, em sã consciência, se permitiria, veja bem, ser amarrado e deitado sobre a lenha para ser morto? E eu fiquei me perguntando, será que neste momento ali, não houve ali uma guerra entre pai e filho? Será que nesse momento ali, Isaac não falou, meu pai, que doideira é essa? Meu pai, como assim? Eu não vou. Será que Isaac naquele momento ele não tentou entrar com uma luta com o seu pai? Ou será que Isaac ele foi passivamente, ou pacificamente, voluntariamente, para ser sacrificado? E aí eu fiquei me perguntando, conjecturando, o que será que aconteceu naquele momento ali entre pai e filho. E aí eu estava perguntando, talvez, qual a idade de Isaac aqui? E aí eu fui dar uma pesquisada. Eu vi que tem duas possibilidades para Isaac, a idade de Isaac aqui nesse momento. O historiador Flávio Joséfo, que foi um historiador ali do primeiro século, bem conhecido, ele tem vários livros sobre história. Ele diz que Isaac, em um dos seus livros, nesse momento aqui, ele tinha aproximadamente entre 20 e 25 anos. Então já não era mais um menino. Veja bem, olha bem, pensa comigo, vamos entrar aí na história. Um jovem, um homem, né? Entre 20 e 25 anos, se permitir ser amarrado e sacrificado por alguém já de uma idade avançada. Eu comecei a pensar. E agora tem outra corrente, que já são dos rabinos, né? Uma corrente mais judaica, que fala que Isaac, veja bem, nesse período aqui, tinha entre 35 e 37 anos de idade. Olha que coisa. Então, Isaac já não era mais nenhuma criança. Já era mais, segundo esses dois pensamentos, Isaac já era um homem formado. E aí eu fiquei me perguntando, o que será que aconteceu nesse momento ali? E aí Luiz, eu cheguei então a uma conclusão, de que Isaac, por alguns motivos eu cheguei a essa conclusão, ele foi voluntariamente para ser sacrificado. Ele se dispôs, ele falou, meu pai, olha bem, eu pensei isso, meu pai, se é para ser sacrificado, então, eis-me aqui. Por dois motivos, irmãos, eu cheguei a essa conclusão. O primeiro motivo é porque Abraão foi um homem que teve relacionamento com Deus. Abraão foi o pai da fé. Um homem que foi ali, íntimo de Deus. Tanto que quando Deus ia lá para destruir Sodoma e Gomorra, ele falou assim, nós vamos ocultar isso de Abraão, sendo que ele virá a ser uma grande nação? Não podemos. Entende? Olha o relacionamento de Deus com Abraão. E agora, talvez agora, Isaac, por ver o exemplo de intimidade de Abraão com Deus, e talvez, sem dúvida, o testemunho que Abraão passava para o seu filho, agora talvez ele fale assim, meu pai, se Deus está te pedindo dura coisa, é porque Ele sabe o que está te pedindo. E se o Senhor está disposto a me sacrificar ao seu Deus, é porque o Senhor confia nele. Então, eis-me aqui. Eu cheguei a essa conclusão. E a outra conclusão que eu chego que porque Isaac ele foi voluntariamente, porque nós vemos que esse texto aqui, ele é uma tipologia daquilo que Cristo sofreria por mim e por você. Cristo ele foi à cruz por obrigação, sim ou não? Não. Ele foi à cruz voluntariamente por amor a mim e para você. E aqui Isaac é uma tipologia de Cristo Jesus. E Abraão, de Deus, que entregou o seu filho por mim e por você. Então, se você abrir a sua Bíblia comigo aí, em Isaías 53, verso 7, um texto que você conhece muito bem, Isaías 53, verso 7, Isaías 53, verso 7, fala assim, ele, Cristo, foi oprimido e humilhado. E ele fala assim, mas não abriu a boca, como cordeiro manso, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda, diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Então eu cheguei a essa conclusão, de que Isaac ele não entrou com guerra com seu pai, porque ele sabia a fé que o pai dele tinha em Deus. E se Deus estava pedindo dura coisa ao seu pai, e o seu pai estava disposto a fazê-lo, ele estava disposto também. Irmãos,
que o nosso exemplo aos nossos filhos, aqueles que estão à nossa volta, seja tal qual o exemplo de Abraão para Isaac. Que a nossa fé possa levar outras pessoas a querer também ter um relacionamento com este Deus que eu e você servimos. Que o nosso testemunho, antes que saia uma palavra dos nossos lábios, possa atrair outras pessoas para o Deus no qual nós servimos. E aí o texto continua. E fala então que após Abraão amarrar Isaac, deitá-lo sobre a lenha, ele estendeu a mão, pegou a faca, imagina a cena comigo, para sacrificar o seu filho. Ele estava disposto, porque ele tinha fé em Deus. E fala assim, ó, mas do céu, o anjo chamou, Abraão, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Então o anjo disse, não estenda a mão sobre o menino, e não faça nada a ele, pois agora que sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho, o seu melhor, o filho que você ama, o que você tem de melhor. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Independente do que eu faça ou deixe de fazer, Deus me ama. Independente do que você faça ou deixe de fazer, Deus, Ele te ama. Nunca esqueça disso, igreja. Que você é amado por Deus. E nós fomos amados para amar também. Nós somos amados para amar também. A Bíblia diz assim lá em 1 João, não é? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou de tal forma que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí o texto diz que Abraão pegou o carneiro e ofereceu em lugar de Isaac, seu filho. O que nós vemos aqui? Nós vemos aqui aquilo que Cristo sofreu e pagou por toda a humanidade. O inocente morrendo pelo pecador. Nós vemos aqui a figura daquilo que Cristo faria lá na frente, por mim e por você. Assumiria a culpa pelos nossos pecados, assumiria a cruz no nosso lugar, pagaria o preço por mim e por você, e morreria para que nós tivéssemos vidas. Tem um hino do Leonardo Gonçalves que talvez você conhece, que fala desse texto aqui, que fala que aqui, em Gênesis 22, o filho escapou, e o cordeiro morreu em seu lugar. Mas lá na cruz, o cordeiro escapou e o filho morreu por mim e por você. E aqui é a lição que nós aprendemos em Deus. Que o amor de Deus por mim e por você é de tal maneira que Deus, Ele entregou o seu melhor. Deus, Ele nos ofereceu o seu melhor. E o melhor que Ele tinha era o seu único filho, Jesus Cristo, que voluntariamente se ofereceu por mim e por você. Esse é o amor de Deus pela humanidade, por mim e por você. E aí nós finalizamos, o texto fala assim, ó, e Abraão, verso 14, deu aquele lugar o nome, o Senhor proverá. E no verso 18 fala assim, ó, na sua descendência, veja bem, na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, vírgula, porque você, Abraão, obedeceu a minha voz. Então, para sermos prósperos nessa vida, e quando eu falo sermos prósperos, eu não estou falando de financeiramente, de dinheiro, de money, de cifra, não estou falando sobre isso. Para nós sermos prósperos neste mundo, nós precisamos obedecer ao Senhor, o nosso Deus. Quando nós obedecemos, as janelas do céu se abrem sobre as nossas vidas. Quando nós obedecemos, as portas se fecham e outras se abrem. Quando nós obedecemos ao Senhor, as bênçãos de Deus vêm sobre mim e sobre você. E Abraão, ele obedeceu ao Senhor. Por mais que tenha falhado, como eu e você falhamos também, mas por obedecer à voz de Deus, por ter fé nas promessas do Senhor, ele pôde desfrutar das maravilhas de Deus
para a sua vida. E hoje, as nossas famílias, como nós falamos no início, são benditas na bênção de Abraão. Lá em Deuteronômio, capítulo 28, vai falar ali sobre as bênçãos decorrentes da obediência. E são muitas, fala: se atentamente ouvides a minha voz e cumprides os meus mandamentos, os meus decretos, os meus estatutos, todas essas bênçãos virão sobre você, e vem listando ali N bênçãos para mim e para você. Então aqui nós vemos, em resumo, que Abraão ele foi próspero. Ele desfrutou das bênçãos, das promessas de Deus, porque ele foi fiel e foi obediente àquilo que o Senhor lhe pediu. Amém? Que o Senhor ele possa abençoar a mim e para você. Que o Senhor, todos os dias, irmãos, possa impressionar o meu e seu coração com as suas promessas, e que nós possamos permanecer firmes, inconstantes, aos pés do Senhor nosso Deus, firme em suas promessas, e na rocha que é Cristo Jesus. Verdade? Eu tenho buscado desenvolver mais alguns dons para a glória do Senhor. Eu gostaria de cantar um louvor, não é a minha praia, mas tem um louvor que eu gosto muito. Esse louvor fala sobre obediência. Esse louvor fala sobre ouvirmos a voz do Senhor e obedecer. Talvez você conheça e te convida a cantar comigo. E nós vamos cantar esse louvor nesse momento. E se você precisa, enquanto nós cantamos esse louvor, se você precisa renovar a sua aliança com Deus, se você precisa reconstruir o altar do Senhor que talvez esteja ruína, te convido a você ir se colocando de pé. Renova a sua aliança com o Senhor. Talvez você precisa ser mais obediente, mais fiel, dar mais ouvidos à voz do Senhor. Te convido nessa manhã, nesse momento, a renovar a sua aliança com o Senhor, o nosso Deus. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar, se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, e eu viverei tudo que tens pra mim. Na sua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar, se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, e eu viverei tudo que tens pra mim. Na tua mesa
eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. O deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, e eu viverei tudo que tens pra mim. Na tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Santo Deus e Pai, a Ti somente, ó Deus, seja toda a honra e toda a glória. Muito obrigado, Deus, porque Tu habitas nos mais altos céus. Tu estás, ó Deus, entronizado, Senhor, entre os querubins, e Te louvam 24 horas por dia, Senhor, dizendo que santo, santo somente é o Senhor. E obrigado também, por mesmo o Senhor sendo soberano, tendo toda a sua glória, o Senhor, a Tua palavra diz que do Seu trono se inclina para contemplar, Senhor Deus, o que se passa nessa terra. Obrigado por mesmo sendo quem Tu és. O Senhor habita em nós e está, Senhor Deus, entre nós, ó Pai. Obrigado, Deus, porque hoje, nesta manhã, temos a certeza que o Senhor esteve aqui, Senhor Deus, recebendo a nossa adoração, que para nós é um privilégio, Senhor Deus. Então, ó Pai, pedimos que Teu Espírito Santo, ó Deus, que faz em nós morada, Ele possa transformar as nossas vidas, ó Deus, a cada dia mais. Que o Seu Espírito Santo que em nós habita, Senhor, Ele possa, Deus, nos transformar de tal forma a falarmos como Paulo falou, que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que onde nós formos e estivermos, possamos estar com a nossa fé inabalável no Senhor. Que possamos estar com a nossa fé firmada em Ti, assim como a fé de Abraão. Que possamos obedecer aos Seus mandamentos e às Suas ordenanças. Que aquilo que o Senhor pediu a nós, pediu e pede, possamos cumprir. Porque se o Senhor pede, o Senhor sabe o que é melhor para mim, Senhor Deus, e para os meus irmãos. Obrigado, Senhor Deus, pelas Suas bênçãos sobre as nossas vidas. Obrigado pelas Suas bênçãos sobre a Sua igreja. Abençoe o Seu povo a cada dia mais e mais, Deus. Que as Suas bênçãos possam nos alcançar neste sábado. Que ao sairmos daqui, o Seu Espírito Santo continue, Senhor Deus, a incomodar os nossos corações, para vivermos, ó Deus, uma vida de santidade, uma vida mais entregue, Senhor Deus, no Seu altar, Senhor Deus. Abençoe a Sua igreja aqui nessa localidade, que ela possa ser um estandarte do Senhor. Que ela possa ser uma referência aqui neste bairro, Senhor Deus. Que todos possam, Senhor Deus, apontar para essa igreja como uma igreja, Deus, de reverência, Senhor Deus, uma igreja referência, que dá testemunho do Deus que ela serve. Abençoe, Senhor Deus, cada liderança, a liderança dessa igreja. Abençoe, Senhor Deus, cada família, Senhor Deus, dessa igreja. E que ao sairmos daqui, o Senhor possa nos conduzir aos nossos destinos em paz e em segurança. Que os anjos do Senhor possam estar acampados ao nosso redor. E que a Sua palavra seja sempre a luz para os nossos caminhos. Pedimos essas bênçãos, porque sabemos que o Senhor é fiel para cumprir todas elas. Em nome de Jesus, amém.